Bom dia. Eu sou a Júlia De Luca, VP de Tecnologia no Itaú BBA, no Banco de Investimento. Obviamente, vocês estão vendo aqui o Felipe, que está um pouquinho atrasado no trânsito, e ele está chegando, mas para aquecer os motores, eu trouxe aqui o Rodrigo Terron, porque o tema que a gente vai falar hoje é um pouco do mercado de Venture Capital na América Latina e também M&A. Então, antes do Felipe chegar, só apresentando o Rodrigo brevemente, o Rodrigo, hoje em dia, ele é fundador da New Hack, mas ele já teve um exit de sucesso e uma fusão. Então, acho que nada mais justo do que a gente começar com um caso real. Então, Rodrigo, acho que se apresenta brevemente e fala um pouquinho do seu ex-negócio, talvez os desafios que você encontrou e como que foi esse processo de fusão e depois de uma saída. Perfeito. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado, Júlia, pelo convite. Meu nome é Rodrigo Terron, eu empreendo há 10 anos, né? Comecei minha jornada com uma fábrica de software ali em 2014. Em 2016 eu fundei o que a gente chamava de Xiaoyi, que era uma startup. E a gente ficou de 2016 a 2020 fazendo um trabalho muito legal no mercado, acabamos conquistando uma posição bacana, trabalhando com grandes empresas como o próprio Itaú, foi um grande cliente da Xiaoyi. E na pandemia, acho que todo mundo teve que se adaptar muito rápido. A gente adaptou o nosso modelo de negócio para o modelo online. A gente rodou os primeiros 10 meses de pandemia nesse modelo. E ali no finalzinho de 2020 surgiu a possibilidade de uma fusão. A gente tinha uma base com quase 150 mil talentos em tecnologia, e a gente olhou para o modelo de educação e falou, e se a gente pivotasse para o modelo de educação, já que o nosso modelo de negócio deu uma parada? E aí a gente conversou com uma escola que era parceira, que era a Rocket City, hoje uma das maiores escolas de formação de talentos em tecnologia do Brasil, e eu falei, ô Rocket City, seguinte, a gente vai virar provavelmente concorrente porque eu vou lançar meu próprio produto de educação. E aí veio essa pergunta, e se a gente juntar forças, realizar uma fusão e trabalhar junto como uma só empresa? A gente fez essa fusão em 2020 ainda, então Xiaoyi e Rocket City, foi um ano bem especial. A Xiaoyi cresceu na pandemia, a gente ganhou o reconhecimento de Startup do Ano pela Associação Brasileira de Startup, fizemos a fusão, e aí, 9 meses pós-fusão, a gente saiu de 20 e poucas pessoas para quase 100 colaboradores, a gente faturou quase 25 milhões nesses 9 meses de fusão. Atingimos 50 mil alunos pós-fusão, a gente tinha uns 7 mil mais ou menos antes da fusão. E aí a gente falou, legal, agora vamos buscar investimento. Tinha concorrentes que fizeram grandes captações, então a gente entendia que o nosso movimento precisava ser um movimento um pouco mais ágil. E aí um dia a Riverwood, que é um fundo de investimento, bate na minha porta e fala, vocês estão dispostos a participar de um segundo M&A, de fazer uma venda? Porque tem uma investida do nosso portfólio aqui que é uma empresa argentina, a Digital House, eles querem muito fazer a aquisição de uma empresa do Brasil. De todas as empresas que a gente avaliou, a Rocket City é que tem mais fit, né? Tem mais pontos de sinergia. E aí a gente olhou os sócios, né? Falou, e aí, agora a gente vende, não vende? Na nossa cabeça estava cedo ainda, mas ao mesmo tempo tinha uma questão do timing de mercado. E a gente fez uma boa decisão, a gente fez a decisão do M&A. Que ano que foi esse? Foi em 21. A gente começou aí mais ou menos ali março, abril de 21, terminou no mais ou menos outubro. E foi assim uma das maiores transações no segmento de educação no Brasil. A gente foi uma compra de 150 milhões. Hoje a operação ela segue, eu não faço mais parte do time da Rocket City, mas antes de sair a gente formou 2 novos executivos. Então, dos 5 fundadores, ficaram 2, e aí a gente formou mais 2 sócios. Uma é a Isabela, foi a 5ª funcionária, ela é a CEO hoje da empresa e conduz ali a operação. E outro era o Mike, que era um dos professores, também se tornou executivo. E acho que, falando dos desafios, né, acho que a gente nunca está 100% preparado para passar por um M&A. Né? Quando você fala, legal, vamos seguir, e aí vem todo aquele processo de diligência, vem ali todas as consultorias, você vai ser auditado ponta a ponta. A gente era 2 empresas que virou uma. Então, a gente passou por uma auditoria de todo o histórico de 4, 5 anos da Xiaoyi, todo o histórico de 4, 5 anos da Rocket City. A gente teve que criar documentos que a gente nem sabia que existia. Por isso que é importante fazer certinho desde o começo, né? Exato. E, na realidade de uma startup,
muitas das vezes a gente nem chegou em algumas etapas. Então, por exemplo, no M&A, uma das coisas que travou em um momento, falou, a gente quer a política de LGPD. Eu falei, cara, a gente é uma startup, a gente nem tem LGPD 100% configurado, a gente tem, óbvio, autorização de uso dos dados dos nossos clientes, mas assim, eu não tenho uma política. A gente quer uma política, sei lá, de reembolsos. Pô, a gente é uma startup. Então a gente começou ali, esses 10 meses, a desenvolver essas políticas que não existiam, documentar todo o nosso processo, passar por uma análise, né, contábil, jurídica e de todos os aspectos, propriedade intelectual. Então é um trabalho assim gigantesco. E aí, quando a gente acaba a diligência, que o pessoal fala, legal, vocês foram aprovados, podemos seguir, e aí a gente vai para o contrato. Aí, aqui a primeira versão do contrato. Quando chega no contrato, o advogado do nosso lado falou assim, não vou deixar vocês assinarem esse contrato assim, não. Aí você começa ali meses de negociação do contrato, porque é o momento mais importante da venda. Então, o advogado do nosso lado falou, olha, eu não posso deixar vocês errarem no contrato. Então, eu preciso garantir que vocês têm uma boa cláusula de saída, preciso garantir que vocês têm uma boa cláusula de não competência, de não aliciação, né, que fala? Eu preciso garantir que tudo que está aqui no contrato seja muito bem negociado, porque depois que assina, não tem volta. O earn-out, né, o prazo que você fica dentro da empresa, as metas, então você passa ali meses e meses e meses negociando, e aí fala, legal, assinamos o contrato, aí você fala, não, agora vai ser um pouco mais tranquilo. Não, porque começa a meta, você tem que atingir o resultado que você se comprometeu ali na venda. Então esse processo foi um processo de 3 anos, né, foram quase 10 meses ali de auditoria / negociação. Aí, quando assinou, 2 anos e meio de entrega de resultado para a gente conseguir ali ter um bom sucesso, vamos dizer assim, dentro do earn-out, ter uma saída legal. Eu considero que assim, o crescimento que eu tive como executivo, como empreendedor, passando por um M&A, acho que nenhuma faculdade, nenhuma pós-graduação me passaria, porque você tem uma experiência, um ganho de experiência muito grande, um ganho de maturidade muito grande. Então, a gente não tinha board, de repente a gente tem um board, um conselho. A gente não tinha aprovação, eram os sócios que decidiam. De repente a gente tem que aprovar tudo que a gente vai construir. A gente até tinha DRE, mas não era aquele DRE 100% auditado o tempo todo. De repente a gente está ali num processo super complexo. E aí você vai evoluindo, você vai... A gente não tinha CFO controller, agora a gente tem CFO controller. Então você começa a mudar todo o formato de trabalho, você deixa de ser uma startup. Eu lembro que eu falei para os meus co-founders, falei, olha, a partir de hoje a gente não é mais co-founder de startup, a gente é executivo de uma empresa de crescimento acelerado. A gente tem que agir como executivo, não dá mais... A gente não é mais founder, a gente vendeu a empresa. A gente agora precisa se portar como um executivo, desenvolver um trabalho de formação de novos executivos, de novas lideranças. Então a gente formou 8 gerentes, a gente formou uns 10 coordenadores, trabalhamos em implementação de avaliação de desempenho, trabalhamos de fato em criar um acompanhamento de OKR eficiente, eficaz. Então, existe uma Rocket City até o momento da venda e uma empresa pós o momento da venda. E vocês venderam em 2021, né? Quando a gente olha para os números de mercado, obviamente, 2020, 2021... a gente teve cerca de 17 bilhões de dólares investidos na América Latina. Se você fizer a conta, o Brasil representa de 60% a 70% disso. Trazendo agora para a realidade do ano fechado de 2024, foi cerca de 4 bilhões de dólares. Então, é uma queda super significativa. No primeiro TRI de 2025, a gente já está um pouco melhor. Ano contra ano, a gente vê primeiro TRI de 2025 versus primeiro TRI de 2024, a gente já vê um acréscimo aí dos seus 35%, mas, de toda forma, atualmente é um mercado muito mais difícil. Lá em 2021, era um mercado que todas as empresas queriam fazer IPO, independente do tamanho, enfim, valuations, né, o que a gente chama de duplo dígito. Então, a gente podia olhar para uma empresa de software e 15 vezes receita, etc. Então, que é uma realidade que hoje a gente não vê. Mas, mesmo assim, você optou por fazer um M&A, né? Que talvez, na época, outros empreendedores olhariam para você e falariam, não, vai sozinho, continua, você consegue ficar uma empresa de bilhão, etc. Como que foi... Eu acho que hoje em dia a decisão, todo mundo iria por esse caminho, mas eu acho que na época, acho que a retórica era diferente,
o pensamento tanto dos investidores quanto dos fundadores era diferente, até porque o mercado estava com capital assim, em excesso. Como que foi sua decisão naquele momento para não seguir, o tão sonhado IPO e vender, né, cabeça baixa, fazer o seu earnout, etc. Acho que foi uma decisão muito difícil, porque a gente recebeu um term sheet de investimento. Na época, era um term sheet de 20 milhões. O investidor falou, pô, pega esse term sheet, passa no mercado, você vai conseguir pelo menos mais uns 20, você levanta 40. Vamos definir aqui. Quem aqui sabe o que é term sheet? Define o que é term sheet para a gente. Term sheet é um documento formalizando a intenção de investimento e que, uma vez que você tem ele, você vai falar com os outros investidores e falar, olha, já tem um investidor disposto a pôr 20. E aí, eventualmente, a gente consegue levantar mais. Basicamente é o seguinte, se eu sou uma startup e quero levantar novos recursos, os fundos de investimento em capital de risco, que a gente chama de venture capital, eles olham a empresa, analisam os números, e, enfim, após uma análise mais detalhada, eles submetem um documento em que eles falam, olha, eu estou disposto a investir tantos milhões, a um valuation, ou seja, a uma avaliação da empresa de tantos milhões por tantos por cento da companhia. Então, é um documento que eles mandam, e aí a companhia avalia se ela quer aquele dinheiro, né? Porque quando a gente pensa, quando um fundo de investimento investe, a gente pensa, tal empresa levantou 10 milhões de dólares. Mas, no final do dia, quando eu levanto 10 milhões de dólares, eu estou abrindo mão de participação. Porque aquele fundo está comprando participação da companhia, que lá na frente vai fazer muita diferença. Só para explicar mais ou menos o que é term sheet. E aí a gente recebeu esse documento, a gente tinha 20 milhões ali garantido, tinha conversa com outros fundos, e aí Aí a gente conversou entre os sócios e falou, olha, a gente nunca captou investimento, a Rocket City era bootstrap, ela operava com os próprios recursos, é a primeira vez. E aí, na minha cabeça, eu falei, olha, se a gente pegar esses 20 milhões e dar tudo certo, a gente consegue levantar mais dinheiro. Mas se a gente pegar esses 20 milhões, fazer alguma coisa errada e a gente nunca operou com 20 milhões no caixa, a gente vai ter muita dificuldade. E aí começava ali, saiu aquela carta da YC em abril de 2021. Vamos pausar. O que é o YC, né? Basicamente, é uma das principais aceleradoras do Vale do Silício, que chama Y Combinator. Então, assim, você ter passado por um processo de seleção da Y Combinator é assim, um selo muito bacana. E eles escrevem teses que movem o mercado. Então, essa carta foi bem emblemática. Conta. Em abril de 2021, eles fizeram uma carta que o tema da carta era o inverno está chegando. E aí o primeiro parágrafo, ele falava assim, olha, se você começou a empreender agora, nos últimos 5 anos, esquece tudo que você viu, porque tudo que você viu não existe mais, o mercado está mudando. E aí isso gerou um pânico. Na época, a gente estava na Califórnia, né? Estava rolando um evento super importante, que foi o evento que aconteceu na semana passada, que é um evento chamado Brasil at Silicon Valley. E eu voltei para o Brasil falando, se tudo vai mudar, e eu tenho uma possibilidade de ir para um grupo que está me comprando, vai me dar mais segurança, com outros empreendedores experientes, é a melhor decisão. Só que quando eu liguei para o investidor para falar que eu não ia pegar mais o investimento, ele olhou para mim, na ligação, ele falou, cara, quem que está com medo de vocês? Eu falei, não, como assim? Ele falou, não, porque vocês têm um negócio com mega potencial, vocês têm um cheque na mesa, você está me falando que você não quer dinheiro, você quer vender a empresa. E aí eu falei, olha, não sei se é medo, não sei se é insegurança, mas a gente viu ali uma possibilidade de fazer parte de um grupo. Na época, a Digital House, que é o grupo que comprou a gente, tinha um plano de IPO, então eles têm 2 dos maiores fundos que investem na América Latina, Riverwood e Kazek lá dentro. Então, a proposta era uma proposta não só de vender a empresa, mas de fazer parte de um caminho até um IPO. E aí eu falei, olha, infelizmente a gente vai declinar aqui do investimento, obrigado. E aí esse investidor foi super parceiro, hoje ele é investidor no meu negócio atual, e ele falou, não, peraí, eu vou... Então, já que você vai vender, deixa eu te ajudar, eu assino um NDA com você e eu vou ajudar você a negociar, a trabalhar isso. Vamos pausar de novo. Todo mundo... Quem aqui não sabe o que é IPO? Acho que todo mundo sabe, então. IPO foi. E o NDA, né? Eu acho que é importante a gente explicar,
porque a gente fica falando muito termo em inglês, e acho que vocês vão, enquanto vocês estiverem assistindo todas as palestras, as pessoas vão falando 1000 termos em inglês e a gente assume que o mundo inteiro entende, mas não é verdade, né? Meu pai é dentista e ele fica falando que eu falo grego. Então, vamos voltar. O que é um NDA? Perfeito. Assim, todo o processo de M&A, ele envolve confidencialidade, porque é uma empresa negociando a compra de uma outra empresa. Então, o NDA ele é um termo de confidencialidade onde eu assumo que, a partir daquilo, se eu falar publicamente sobre o que está acontecendo, aí você pode ter uma multa, você tem consequências. Processos, etc. Então, esse investidor falou, cara, vamos assinar aqui para ter uma garantia, uma segurança jurídica de que você não está expondo nenhum dado sensível, e aí eu vou ajudar vocês no processo. E acabou que ele não investiu, mas virou um mentor. A gente foi para essa etapa de negociação, foi assim super longa. E quando saiu a venda, que já era mais ou menos outubro de 21, o mercado já estava um caos, né? Já estava começando ali... Estava começando a virar, exatamente. Essa mudança. E aí começou os desligamentos na área de tecnologia. O nosso produto era formar talentos em tecnologia. E aí começou aquela... O mercado parou. Parem de contratar desenvolvedores, as empresas começam a desligar os seus desenvolvedores. Gerou um cenário ali de insegurança, e aí foi o que a Júlia falou. Na nossa cabeça, falou, pô, a gente fez a venda no momento certo, porque se a venda fosse no começo de 2022, provavelmente a gente não teria feito uma venda como a gente fez. A gente teria feito uma venda numa negociação muito pior do que a que a gente realmente teve a oportunidade de fazer. Então, o timing para a gente foi algo assim muito essencial. Eu diria que se fosse assim, um mês depois, ou eles teriam cancelado a compra, porque o mercado mudou, e eu acho que essa sensibilidade de mudanças no mercado, tanto positiva quanto negativa, ela é muito importante. Assim, às vezes, tem empreendedor que não acompanha tanto essas macro notícias, macroeconomia, e essas mudanças, tudo, uma guerra, tudo influencia em como o mercado age. Então, assim, você está muito atento. Eu lembro que eu voltei com essa provocação da carta, e eu falei assim, se o mercado vai mudar, eu preciso mudar antes do mercado, porque se eu tomar uma decisão atrasada, eu posso me prejudicar bastante. Então, acho que esse foi o grande diferencial para o sucesso do nosso M&A. Bacana. Acho que veio um ponto até para a gente falar um pouco de tendências no mundo de capital de risco e de venture capital. Eu não queria chover no molhado, mas eu estava olhando os números ontem dos investimentos globais no primeiro trimestre, só capital privado globalmente por parte desses fundos de capital de risco. E, obviamente, por causa da rodada gigante da OpenAI, que levantou 40 bilhões de dólares, a estatística é muito interessante. Uma em cada 5 transações no primeiro trimestre de 2025 foi destinado à inteligência artificial. E o seu business era de formar desenvolvedores, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, eu acredito, né, Júlia, que a profissão, o dev ainda vai precisar existir, porque apesar do processo ficar mais rápido com a ajuda dos modelos, você ainda precisa de uma checagem. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, até porque o seu negócio era sobre isso. Perfeito. Eu acho que a Rocket City tinha uma responsabilidade muito grande de direcionar uma comunidade que tinha mais ou menos 1,5 milhões de desenvolvedores ali em 2021, 2022. Então, quando começou esse movimento, porque esse boom de AI que aconteceu em 2024, ele já tinha sinais ali em 2021, 2022, já tinha uma coisa assim das empresas começando a testar, né? O ChatGPT é de 2020, então ele não foi lançado no ano passado, então já tinha todo uma didática. A minha tese, a minha teoria sempre foi a que o desenvolvedor que adotar tecnologia de inteligência artificial, ele vai se diferenciar. É quase que uma tese do super dev, né? Que é o que está acontecendo agora. Eu converso o tempo todo com CTOs, com líderes executivos de tecnologia, e eles falam, cara, um desenvolvedor está produzindo 3 vezes o que ele produzia em 2020 e 2021. Então, assim, de certa forma, se você tem uma produtividade maior, você tem menos espaço para desenvolvedores, principalmente novos desenvolvedores. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o mercado, você tem ainda uma oportunidade de digitalização de muita coisa, né? Acho que assim, tem espaço para muita tecnologia em mercados que estão um pouco atrasados, né? Então, assim, quando a gente fala de
aqui no Brasil, fintech, está super moderno, né? A gente tem dezenas aí de fintechs, etc. Eu vou trazer outro dado. Boa. E aí vou Fala, passar Felipe. para você. Então, quando você olha globalmente, né, como eu disse, 1 a cada 5 transações foram destinados ao tema de inteligência artificial. Quando você faz o mesmo recorte só para a América Latina, isso não é verdade. Então, 55% das transações foram destinadas à fintech, ou seja, a fintech ainda é, aqui na América Latina, enfim, a tendência, e, enfim, a gente tem um Banco Central super inovador. Então, Felipe, depois do trânsito que você chegou aqui com a gente, eu queria que você falasse um pouco do que você está vendo, enfim, você como Managing Partner e cofundador de um fundo super renomado de capital de risco, de Venture Capital, que investe no early stage, ou seja, lá no capital mais semente, né, nas séries iniciais. Queria que você falasse um pouco do que você está vendo do mercado atual. Obrigado, Júlia. Obrigado ao Itaú BBA. E desculpe o atraso, a revista e o trânsito atrapalharam um pouquinho. Na Domo, a gente tem um foco muito grande em seed stage e a gente gosta muito de fintechs, né? Ao longo dos últimos 12 meses, a gente entende que o mercado mudou um pouquinho, tanto com o advento da AI, quanto com uma nova postura de M&A e de venture capital, né? Os múltiplos de receita não são mais forward-looking, né? O que eu quero dizer com isso? As avaliações são mais focadas no que a companhia tem hoje e não no que a companhia vai criar no futuro junto com o venture capital ou com o parceiro, né? E quando ela já está num estágio de exit, de venda, isso acontece da mesma forma do lado do comprador. Ele tende a ser mais conservador em termos de múltiplos, né? O mercado se adequou. Eu acho que houve a euforia aí de 22, né, 21 e depois dessa adequação, talvez um momento muito seco, né, de falta de liquidez. Mas a gente entende que esse momento passou, né? As corporates estão buscando fazer aquisições um pouco mais conservadoras, olhando o múltiplo de receita e de EBITDA e de lucratividade, mas talvez um pouco mais focadas e com vontade de fazer aquisições, né? Tem grupos de M&A nas corporações, né, bastante diretos, pelo menos na nossa abordagem, a gente busca opinião deles, né? E eles são bastante diretos. Estamos aquisitivos, mas focados. Então, a diligência vai ser mais difícil. O fit é importante, né? Não estão só comprando growth, estão comprando fit, estratégia. E, nesse sentido, acho que o mercado está evoluindo bem, né? Acho que eu queria até falar um ponto. Quantas das pessoas aqui na plateia são fundadores de empresas de tecnologia? Ali só, tá? Não, porque acho que uma tendência que você pode falar um pouco é que mesmo as empresas em estágios super iniciais, que estão ainda, pensando no seu produto e pensando, enfim, qual vai ser o modelo de negócio, etc., eu sinto, pelo menos do ponto de vista de banco de investimento, que os fundos estão querendo muito mais número desde D0, né? Como é que você vai monetizar? Como que, enfim, qual vai ser seu custo de aquisição por cliente, ou seja, seu CAC? Fala um pouco disso, de como os fundos agora não compram apenas, né, o PPT, a apresentação, e sim querem ver, né, dado. Sem dúvida. Eu acho que o empreendedor brasileiro é muito resiliente, muito bom nisso, né? Se ele focar nos KPIs corretos, né, ele pode ter muito sucesso. Mas aquela fase antiga de um PowerPoint, uma ideia, um excelente founder group, chancelado ou não, né, mas e achar que vai contar com valuations muito elevadas, na nossa visão, esse tempo passou. Apesar de AI, de vez em quando, né, você encontrar algumas valuations bastante elevadas nos Estados Unidos.
Aqui a gente tem visto um mercado muito controlado em relação a valuations e realmente a gente, querendo investir ou não nas startups que nos visitam, a gente dá os nossos 50 centavos de conhecimento aí, né, dizendo, olha, foca num produto que faz receita. As opcionalidades são importantes, mas aquele produto que mensalmente você tem metas de faturamento, vai emitir as NFs, vai pagar os impostos de receita e no mês que vem você quer 3%, 7%, 12% de crescimento em cima do mês anterior, esse produto vai ser a base da sua discussão de valuation. O resto é upside, que todo mundo gosta, mas é o convencimento de que você não é uma feature, né? É o convencimento que você está montando uma empresa para crescer bastante, né? Mas todos os fundos, na minha visão de mercado, eles estão olhando receita recorrente crescente para tomar a decisão de investimento. Legal. E setor? O que você está vendo? Assim, eu trouxe aqui alguns dados falando que 55% dos recursos investidos na América Latina, que foi aí seus 900 milhões de dólares, foi para fintech, né? Teve uma rodada grande no México e na Colômbia. Quais são os setores que vocês estão de olho? Olha, a gente na Domo tem algumas especialidades, né? O Rodrigo Borges, meu sócio, que foi fundador do Buscapé, ele tem uma tendência aí grande para olhar varejo, né? O Marcelo Gonçalves, outro sócio, é mais um cara de B2B SaaS. Então, a gente personificou a nossa estratégia, mas os três gostam muito de finanças. O setor financeiro, a gente acha que é um setor cujo mercado de capitais no Brasil é relevante, é sólido, né? É profundo, é deep, né? Em dívida, principalmente, mas em equity também. E os bancos são muito bons, né? O Itaú BBA, né? A capitalização de mercado dos bancos é muito relevante. Então, entrar nesse mercado com uma fintech mais ágil, mais rápida, e explorar aí a tentativa de ganhar 1 bi de valor, a gente acha uma estratégia boa. Então, finanças, fintech... Ainda existe espaço para fintechs, essa é a mensagem. Então, Terron, aqui para terminar, o que você está vendo no seu novo negócio, do ponto de vista de setor? Eu entendo que você está trabalhando com diversas empresas. Quais são as tendências que todo mundo tem que ficar de olho aqui? Legal. A gente está num estágio um pouco antes agora, né? A gente tem um fundo pre-seed, então a gente faz checks naquele momento bem inicial. Assim, IA, ela é cross em todas as indústrias, mas eu acho que tudo que ajuda num ganho de produtividade, de automação, está muito em alta. Então, as pessoas querem soluções que, de alguma forma, aumentem a produtividade, consigam automatizar melhor os processos dentro das empresas. Eu acho que todas essas ferramentas de inteligência artificial abriu uma porta muito grande para o que é conversacional, né? Então, muitas empresas estão investindo em automatizar o atendimento, criar um atendimento 100% usando AI, isso também está muito em alta. A área da saúde, eu tenho visto bastante coisa legal, porque hoje você tem aí visão computacional, que você consegue talvez ter um nível de análise muito maior do que você tinha há pouco tempo atrás. Eu acabei de voltar da Califórnia, lá no Vale, está se falando muito de robótica, hardware voltou muito forte, né? Então, a gente teve uma onda anterior de hardware, agora... Assim, os robôs eles vão chegar muito rápido no mercado e está sendo muito testado tanto na indústria quanto... Teve até uma matéria no Globo ontem falando sobre isso, sobre todas as empresas, quem que tiver interesse, todas as empresas que já estão usando robôs em suas operações. E quando você olha para o número de empresas, a maior parte são chinesas. Essa coisa... Tudo em volta do tipo, a AI trouxe uma mega produtividade, um mega crescimento, e tinha muita coisa que não dava para fazer antes das ferramentas atuais que estão disponíveis. Então, essa revolução que veio ali do GPT e de várias outras ferramentas que veio na sequência, ela abre uma perspectiva que a gente não tinha. Então, essa coisa da robótica, por exemplo, acelerou muito. Lá na Califórnia, os carros autônomos também, era um negócio que parecia muito longe, mas você vai para São Francisco agora, você vê um carro dirigindo sem motorista, e não é você vê um trânsito de carros dirigindo sem motorista. Você vê ali uma sequência de 5 carros, um na frente do outro, e todo mundo lá dentro do carro, sem zero preocupação com o fato de não ter um motorista dentro. Então, acho que a IA está acelerando algumas indústrias de uma forma muito grande. Acho que o agro está sempre em alta, né? A gente sempre vê revolução ali dentro do agro, e aí
tanto enfim, de máquinas, de dados, de conectividade. Então tem muita coisa legal acontecendo no mercado agora. Bom, Sem dúvida. considerações finais, acho que você teve um pouco de trânsito, mas, Felipe, que vocês estão vendo, além das fintechs, o que todo mundo aqui precisa ficar de olho? Olha, a AI acelera, né, alguns processos. Então, a gente gosta muito de olhar a mobilidade urbana e o que isso pode mudar aí com AI, né? Veículos autônomos é algo que está acontecendo muito forte nos Estados Unidos e em diversas indústrias, né? Não é só no transporte de passageiros, né? Logístico, navegação. Então, tem muita coisa acontecendo. E a sustentabilidade, a gente acredita que não é um nice to have, é uma mitigação de risco efetiva e a gente acha que tem muita empresa boa que pode se beneficiar desse momento. Legal. Bom, obrigada. Júlia, você perguntou quem já empreende. Quem aqui tem intenção de empreender? Legal. Eu diria, assim, só concluindo, que por conta de toda essa revolução de IA, assim, nunca foi tão fácil e tão barato você pôr um produto na rua e testar. Então, assim, quem está pensando, é um momento legal, é o melhor momento, eu empreendo há 10 anos, é o melhor momento dos últimos 10 anos para você pegar um MVP, colocar, testar, gerar uma primeira receita e aí você ir construindo, assim. Acho que em 2, 3 anos já não vai ser tão rápido quanto está agora, porque vai ter um nível de concorrência maior, mas agora você está num momento assim que, historicamente, eu vejo como um dos melhores. Legal. Gente, obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Júlia. Tchau, tchau. Até a Obrigado, próxima. Júlia. Obrigado a todos.